Hoje eu converso com Jaime José dos Santos Silva, historiador, que também fez parte do projeto Fortalezas Multimídia da UFSC. Jaime, muito obrigado por aceitar essa entrevista. E para começo de conversa, conta pra gente por que decidisse fazer história na UFSC, por favor. Oi Pedro, tudo bom? Que bom estar falando aí de novo com um amigo, participando aí desse projeto que fala um pouco aí, né, da nossa caminhada, né, que durante um tempo aí trabalhamos junto lá, né, nas Fortalezas e também estudamos no curso de História, né. Cara, por que eu escolhi História? Bah, faz tanto tempo já que eu fiz essa escolha, mas era uma escolha assim voltada por gostar dos livros. Em casa sempre tive contato com filmes, gostar de ler, na escola também, sempre gostei de história. E aí, né, naquele momento de lá com os 18, 17, 18 anos, escolher curso, história me pareceu assim uma área que profissionalmente e também na vida, pessoalmente, daria algum sentido assim às coisas que eu gostava naquele momento e ainda gosto, né? Então foi uma escolha assim por conta da minha vivência mesmo, de gostar dos livros, de gostar de filmes, de gostar de política, de debater as coisas que acontecem no nosso presente, que aconteceram no passado. E a partir de então eu fui atrás aí, né, me inscrevi no curso de História da UFSC, passei, entrei, me formei, fiz mestrado lá. Hoje atuo como professor, né? E aí foi por aí, esse caminho que escolhi veio das vivências da adolescência, né, depois da vida adulta também. A partir de então, escolhi esse curso para seguir. Isso aí. Ah, Jaime, muito legal. Inclusive, isso é uma coisa que eu tô vendo que é muito comum, né? Aqueles que escolhem história, né? Geralmente a gente já gosta de história, já se envolve com isso na escola, já pensa, poxa, isso aqui é algo legal, algo bacana, né? E assim vai, né? A gente adquire um gosto pela coisa, um fascínio e pensa, bom, posso fazer isso pela minha vida toda. Uma escolha que a gente faz, né? E só me lembra quando que entrasse na graduação, no curso de História, e quando que começasse no projeto Fortalezas Multimídia. Como é que conheceu o projeto, como que ficou sabendo, e desde quando então passou a fazer parte do projeto. Bom, eu entrei na UFSC, cara, foi em 2004, 2, no segundo semestre de 2004, ingressei lá na UFSC. E no Fortaleza já foi quase assim no final da graduação, já faltando pouco, já estava no TCC praticamente, algumas cadeiras para terminar. E eu entrei em 2008 no projeto Fortalezas, né? E a forma como eu conheci o projeto foi bem por acaso, assim, porque na época eu tinha uma bolsa, aquelas bolsas que os alunos de graduação é, ganhavam, né, para receber um auxílio, para estar lá, para conseguir se manter lá na universidade. Eu trabalhava no departamento artístico e cultural lá da UFSC, né, que era bem bacana também trabalhar lá, mas não era voltado assim muito para a parte da história, né? E aí, então, com o passar do tempo ali, as políticas de bolsas mudaram e começaram a enquadrar esses bolsistas assim em projetos que tinham mais a ver com o seu curso. E aí, né, por acaso, e foi um acaso muito bom, né, me indicaram lá pro Tonera, né, o arquiteto lá que é responsável lá pelo projeto. E fui, conversei com ele, gostei da proposta, da forma como ele tratava o tema, né, os trabalhos que ele já vinha desenvolvendo, as ideias que ele tinha para o futuro, assim, ali do projeto. E aí comecei a trabalhar em 2008, né? Fiquei de 2008, 2009, ele até me formar, né? E o início foi assim, foi um acaso bom ali, né? Que tive a oportunidade de conhecer o projeto e trabalhar nele. Ah, legal, bacana. Mas já conhecias as fortalezas da ilha? Já tinhas visitado antes de fazer parte do projeto? Sim, já conhecia, né? Principalmente as três principais ali, né? As mais famosas, né?
que a gente já tinha estudado, já tinha visto ali no curso, principalmente na cadeira de História de Santa Catarina, né? Mas não tinha uma noção assim, né, do que era aquele sistema defensivo ali, ainda era muito leigo no assunto, né? Só conhecia pelo turismo e um pouco ali também dentro do curso de história mesmo, né? Mas foi dentro do projeto que eu pude ver que existia outras que já não estão mais em pé, alguns fortes ali no centro, alguns que foram descobertos posteriormente, né? Então eu tinha assim um conhecimento bem vago assim, né, que é daquela pessoa que chega na ilha e sabe que tem as fortalezas lá, né? E tinha conhecido só uma delas, que era ali o da Ponta Grossa. Então, na disciplina de História de Santa Catarina, vocês conheceram as fortalezas? Quer dizer, chegaram a ter uma visita nas fortalezas ou só mesmo lendo a respeito? E aproveitando o ensejo da pergunta, já deixa eu adiantar uma outra aqui do roteiro. Qual que era a relação do curso de História da UFSC com as fortalezas durante a tua graduação? Havia alguma relação? Não, visita não foi feita, não foi realizada. Foi só lendo a respeito, principalmente ali da época da invasão dos espanhóis na ilha, que aí a gente foi mencionado ali, né, o sistema defensivo, mas bem rápido assim, nada muito aprofundado e nem também foi realizado visitas. Sobre a pergunta aí das relações das fortalezas com o curso de história, olha, pelo que eu lembro assim da minha passagem na graduação, foi só durante essa cadeira mesmo de história de Santa Catarina, num episódio mesmo da chegada ali da invasão dos espanhóis na ilha, é que a gente sabe das fortalezas. Fora isso, muito pouco, praticamente nada, assim. É, em outras disciplinas, em outras cadeiras, em pesquisa, né? Realmente, assim, não, dentro do curso de história não há muito projetos, né, sobre as fortalezas, né? E onde eu pude ver, onde eu pude conhecer mais mesmo, aprofundado, foi lá dentro do projeto Fortalezas Multimídias, né? Sim, sim. E essa pergunta não está aqui por acaso, né? É uma impressão que eu também tenho, né, a partir da minha experiência como graduação, mas depois a gente volta a conversar sobre isso. Agora deixa eu te perguntar o seguinte: no momento do, ou melhor, no período que estavas no projeto Fortalezas Multimídia, que atividades que tu desempenhava como bolsista? Né? Que ações que o projeto estava fazendo ali naquele momento? Então, Pedro, foram dois momentos ali dentro do projeto, né? O primeiro, esse que eu já falei, que eu iniciei ali em 2008 até 2009 como bolsista, né? E ali então eu pude entender melhor o projeto e os trabalhos que a gente realizava ali. Na época estava para ser implementado o banco de dados sobre fortificações, né? Então acho que o trabalho mesmo era focado no banco de dados, assim. Então a gente fazia um trabalho ali de leituras de bibliografia, alimentação de texto sobre as fortalezas, não só de Santa Catarina, mas de outros locais também, principalmente do Rio Grande do Sul, aqui do Sul, né? Então era um trabalho assim mais de fichamentos, né? De pesquisa de imagens em alguns bancos virtuais, bibliotecas virtuais, né? Para alimentar esse banco de dados, para ele já ter um conteúdo para quando fosse inaugurado, quando fosse lançado, né? Já tivesse ali um material já para que outras pessoas pudessem alimentar o banco de dados também. E aí no segundo momento, que foi em 2011, 2012, já tinha terminado a graduação, estava iniciando o mestrado, aí a gente conseguiu, né, aprovar um edital aonde onde daí eu consegui ali, junto com outros colegas, trabalhar como historiador nesse projeto, né? Aí já era um trabalho mais de pesquisa em arquivos, né, que foi muito bacana. Poder ver as fontes, né, primárias, né, dos arquivos sobre as fortificações, digitalizar elas, né, transcrever elas e alimentar no banco de dados, que nesse momento já estava online, né? Então teve esses dois momentos aí que eu participei do projeto. Legal, legal. Inclusive foi nesse segundo momento que a gente se conheceu, né? Que a gente trabalhou juntos ali, no caso, eu como estagiário. Mas
há um pouco atrás comentou que conversou com o Tonera antes de fazer parte do projeto Fortalezas Multimídia, né? Se puder contar um pouco mais a respeito disso, né? O que que te animou a fazer parte do projeto? É mesmo, né, Pedro? Foi nesse segundo momento aí, né, que a gente trabalhou junto lá. Muito massa. Época boa, né? Se divertimos e aprendemos um monte, né, naquele momento lá, né, lá no projeto. Muito massa. Olha, bah, faz tanto tempo dessa conversa que eu tive lá com o Tonera, mas na época, assim, né, falando bem sinceramente, eu fui, assim, também voltado pela questão da bolsa, né, que a gente precisava, os alunos lá, né, sabe, quem passa numa graduação, não mora em Florianópolis, mora em outra cidade, o quanto é importante, né, tu manter uma bolsa lá, principalmente eu tava no final da graduação, faltava pouco para me formar. Então eu primeiro eu recebi a indicação de que precisava de um bolsista para o projeto, então eu fui lá conversar com o Tonera, mas nessa expectativa assim de conseguir um trabalho, né? De conseguir manter lá a minha permanência lá dentro da universidade. E a partir daí eu fui vendo, ele foi me mostrando, né? E vendo se eu tinha realmente interesse para aquele trabalho, e conforme ele ia me mostrando o que era o projeto, eu fui admirando, fui vendo que ali era um bom local mesmo, realmente, de estagiar, né, de ter uma bolsa, e me mostrei já, né, no primeiro contato ali, muito interessado, e ele me fez perguntas sobre a minha graduação, o que eu estudava, né, e tudo naquele momento ali foi assim, se conhecendo, né, e vendo ali o que eu poderia ajudar. E, né, como eu disse, né, foi um acaso bom, ele acabou aceitando ali a minha entrevista com ele ali e me chamou para trabalhar. E a partir de então ali fiquei de 2008 a 2009 ali no projeto. Rendeu tantos frutos, né, que ainda após acabar a minha graduação, conseguimos passar um edital ali juntos, né? E aí foi esse momento aí que nós todos trabalhamos juntos lá nos arquivos, né? Sim, sim, verdade. E eu considero aquela experiência ali fundamental para mim, né? Não só pelo tipo de trabalho que a gente desenvolveu, né, lidando diretamente ali com os documentos. Tem, tem documentos ali que eu até hoje eu uso nas minhas pesquisas, né, desse levantamento que a gente fez nos acervos. Mas não só isso, né? Por toda aquela experiência ali, o contato que a gente teve, né? Eu aprendi muito com vocês, né? Já como historiadores, né? Formados, todas as trocas ali que a gente tinha, né? As conversas sobre muita coisa, não só dentro do âmbito da história, né? Mas também, inclusive isso, mas sobre as fortalezas e, enfim, todas as possibilidades, né, que a gente via que podia fazer e aquilo que já era feito na época, né? Foi. É, realmente para mim também, que eu tinha acabado de me formar e aí já ter pego um trabalho como historiador, assim, bah, deu assim uma sensação muito boa, assim, né? E também de um trabalho que já vinha sendo feito ali com o Tonera, né? E eu acho que um dia a gente tem que se encontrar ali, ver o Tonera de novo, que ele deve sentir saudade de nós. Porque foi muito legal mesmo. E fora isso, também o trabalho que a gente estava executando ali, com certeza ele renderia frutos e ainda tem muitos frutos para render. Que bom que aquilo ainda hoje te dá ali material, né? Eu acho que isso que é o trabalho com as fontes primárias, né? É tu trazer ela e o olhar dos pesquisadores ali, encontrar maneiras então de pesquisas, né? Caminhos de pesquisas ali que talvez se a gente não tivesse feito esse, né? Não sei se é resgate a palavra, mas essa digitalização desses documentos não teria proporcionado tantos frutos, né? Eu acho que isso foi muito legal lá daquele trabalho na época. Ah, sim, com certeza, né? E faz parte do ofício de historiador. Mas o teu TCC ele teve a ver com as fortalezas? Então, esse foi um lance que durante a minha experiência lá
na graduação e no projeto, eu nunca consegui conciliar, né? E olha que eu, principalmente quando eu estava naquela segunda parte do projeto, olhando aquele volume todo de documentos, eu tentava encontrar ligações assim que me fizesse eu também, né, buscar ali caminhos de pesquisas, né? Porque realmente eu nunca consegui conciliar o que eu estudei na graduação, né, o que eu escolhi ali no meu tema de TCC e de mestrado, com aquilo que eu estudei, que eu trabalhei ali junto com o Tonera, né? Meu tema de TCC, ele não estava ligado às fortalezas, né? E foi assim, talvez por uma questão de, como se diz, de time, né? Eu já estava envolvido com outro projeto também dentro da graduação. E então eu segui também nessa linha, né? Olhando para o tema, acho que não tem relação, não, realmente não tinha relação. Mas o ofício do historiador que tu aprende dentro do curso de história te permite também abordar outros temas, outros assuntos a partir daquilo do ofício que tu vai aprendendo durante a graduação, né? Então eu acho que na parte de pesquisa, de aprender a pesquisar, de ler um documento do século XIX, de entender, de contextualizar, né? Tinha a ver com o que eu estudava, né? Com o que eu aprendi, com o ofício que eu aprendi. Mas o tema em si do meu TCC não estava ligado às fortalezas, né? Eu estudei as festas dos escravos, dos libertos ali em Desterro, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Ligado mais assim à questão da história social. Ah, sim, com certeza, né? Com toda certeza. Porque eu lembro do teu tema do mestrado, né? O Cacumbi, e as memórias, né, em torno do Cacumbi, né? Dessa expressão cultural afro-brasileira, né? E isso tem muito a ver com um questionamento que eu faço hoje para as fortalezas, né? Porque a gente sabe que a gente teve populações africanas, afro-brasileiras, indígenas também associados àqueles espaços, né? Quer dizer, mão de obra escravizada trabalhou ali, né? Pessoas negras serviram, né, nessas fortalezas. E os indígenas, porque é o espaço deles aqui, né? Quer dizer, o português não encontrou uma terra vazia aqui, né? Então, quer dizer, esses grupos eles fazem parte da história das fortalezas, mas acabam sendo invisibilizados, né? Quando a gente fala dessa história maior ligada às fortalezas, né? Mas a gente pode encontrar memórias associadas memórias desses grupos associados às fortalezas, enfim, não por essa via principal, né? Mas quando a gente faz esse trabalho de escavação mesmo, né? Inclusive indo além dos documentos, né? Como a gente tem trabalhado aí nesse sentido. Com certeza, Pedro. Eu penso assim também, né? Eu acho que naquele primeiro momento que a gente pega esse volume de documentos aí, claro que neles a preocupação ali era uma preocupação administrativa naqueles documentos, né? Mas quando tu se volta aí para o passado colonial e imperial, né, tem que ir para além desses documentos, né? Tem que fazer a leitura lá a contrapelo, como se diz aí no nosso jargão aí, né, da academia, e buscar mesmo, né, identificar essas outras populações que estavam ali presentes, né, no cotidiano dessas fortalezas. E, eu penso que a partir daquele volume de documentos aí, tô vendo agora, conversando contigo, né, essas novas perguntas aí, né, te volta para os documentos, para o patrimônio e faz outras perguntas para eles, né. Então, acho que existe caminhos aí para a gente trazer assim o patrimônio, né, já tá ali, ele a gente vê, a gente preserva, a gente tenta preservar, mas também tem memórias que foram invisibilizadas, como tu disse, né? E eu vejo assim nesse trabalho ali que a gente fez e o que tu tá fazendo agora, possibilidades aí, né, de trazer um pouco também o mais de uma história social ali para dentro, né, desse tema, né, das fortificações.
Com certeza, né? É isso que eu defendo, né? A história precisa estar presente nas fortalezas, né? No sentido de o departamento de história da UFSC, programa de pós-graduação, não só de história, né? Mas, enfim, pelo fato de que a Universidade Federal de Santa Catarina é a tutora desses bens culturais, né? Então seria quase que natural, né, eu diria, que estivessem nesses espaços, né, fazendo pesquisa, desenvolvendo projetos, né, mas a gente não vê isso acontecer. E aí eu me pergunto, né, por quê? Né? E aí é que vem essa leitura a contrapelo, né, como bem falasse, e isso não é natural, né? Para mim, acho que tem falta de vontade política nesse sentido, né? Parece que a universidade não quer avançar nesse sentido. Mas aí, né, Pedro, assim, como que eu vejo isso daí? É uma questão bem particular, assim, né, de quem passou lá por essas experiências. Eu acho que dentro do curso de História, há uma outra perspectiva historiográfica, né, que é diferente do projeto que nós trabalhamos ali, a questão das fortalezas ali, eu achava, assim, uma crítica que eu posso fazer também do outro lado, é que ainda era uma questão de historiografia, assim, muito não crítica, sabe? A gente não fazia, apesar de ter ali dentro da historiografia militar já trabalhos que criticavam, né, e estudavam de outra forma, né, não aquele nacionalismo ufanista, mas fazendo uma outra leitura. Mesmo assim, eu achava uma perspectiva histórica dessa questão das fortalezas ainda muito presa aos fatos somente, né? Quem era o engenheiro, quem era o capitão, quem era, né, quem construiu, né, as guerras, as batalhas, e não criticava assim essa dominação dentro do território, né, essa perspectiva assim que dentro do curso de história assim as pesquisas se voltam mais, né, uma perspectiva mais crítica, né? Então eu acho que o caminho né, já que a gente passou e tu tá pesquisando dentro dessas duas perspectivas é encontrar aí, né, um caminho que traga um pouco de crítica, né, dentro dessa história mais rígida, vamos dizer assim, né, militar, da história das fortificações, e olhar para elas também como um elemento ali de dominação, né, talvez aí encontre mais caminhos de pesquisas para tentar entender o que aconteceu com outras populações ao redor dela, né. Perfeito, Jaime. É justamente essa a crítica que eu faço também, né? A gente sabe que a historiografia já avançou muito, né, nesse sentido, com a história social, história cultural, né, tantas outras coisas outras perspectivas que vêm surgindo, mas parece que a história associada às fortalezas ainda é aquela história tradicional dos nomes, dos fatos políticos, militares, né? Quando a gente vê o material que a universidade produz, né, ainda hoje sobre as fortalezas, ainda é muito preso àquela história da construção do sistema defensivo no século XVIII, né, junto com a colonização, invasão espanhola, Guerra do Paraguai, Revolução Federalista, Segunda Guerra Mundial, quer dizer, não sai dessa linha do tempo, né? Não avança para outras histórias, que a gente sabe que são histórias possíveis, né? São histórias que a gente precisa contar também, mas não se avança, né? E aí esse sentido de crítica que eu faço, né? Quer dizer, a universidade que tem um programa voltado para melhor, a universidade que tem uma coordenadoria que administra as fortalezas, né, que estão sob a tutela da universidade, e que também tem um curso de história, um programa de pós-graduação em história, um programa de pós-graduação em educação, em arquitetura, enfim, tantos outros programas, né? E não se há um trabalho conjunto voltado para esse conjunto de fortificações. Quer dizer, não se avança nesse sentido de
conciliar essa mudança de perspectiva na história com as próprias fortalezas, né? O que me parece é que fica muito a cargo de quem está envolvido nisso, né? Quer dizer, se não há vontade das pessoas que estão vinculadas à coordenadoria das fortalezas, e por outro lado, se não há uma vontade dos professores que fazem parte desses programas, não se avança. Tu faz uma leitura bem pontual mesmo, assim, de algo que até agora a gente conversando aqui, lembrei até da época que a gente estava lá no nosso projeto lá, naqueles 2 anos, que vinha muito dessas discussões, né? A gente já conversava sobre isso lá. E eu acho que é um desafio, assim, né? E como dizem, não pode jogar o bebê com a água do banho, né? O trabalho que o Tonera fez aí foi quase um trabalho assim quixotesco, né? Ele um arquiteto, um técnico administrativo, né? Muitas vezes encabeçando coisas que estavam na alçada dos professores, né? Então isso tudo é valioso, né? É um patrimônio que fica aí também para a universidade, de se pensar o que vai ser feito disso, né? Quando o Tonera não estiver mais aí na universidade, né? Porque o tempo passa, né? As pessoas se aposentam, saem da universidade e os projetos e aquilo que fica ali como um legado, né? Então eu acho que é muito importante isso que tu tá pensando, isso que tu tá trazendo, que tá discutindo, porque realmente é necessário, né? A estrutura que existe aí possibilita, né? Se pensar além, né? Se pensar além, de trazer novas perspectivas aí a esse trabalho, né? Que realmente ele é interdisciplinar, né? Ele liga aí várias áreas aí que já estão muito bem estabelecidas dentro da UFSC, né? Basta encontrar caminhos mesmo. Claro, claro, com certeza. Até porque uma coisa depende da outra, né? Quer dizer, se a universidade não tivesse assumido nessas fortalezas, né? A Anhotamirim em 79, a Ratones Ponta Grossa na década de 90, né? Tivesse trabalhado, né, pela restauração das fortalezas e tudo mais, a gente não teria o que discutir hoje, né? A gente ia dizer, foram fortalezas que existiram e hoje estão em ruínas, né? E ninguém liga para isso. Mas não, né? A gente tem as fortalezas restauradas, a gente pode visitar, a gente pode estar pensando sobre isso, né? Faço críticas a esse processo, né? A maneira como algumas coisas foram feitas, mas que tem a ver com as concepções de patrimônio da época e outras coisas, né? Assim por diante. E assim como o próprio trabalho do Tonera, né? O olhar dele é o olhar do arquiteto, que é um olhar válido, diga-se de passagem. Agora, é aquela história, né? O próprio patrimônio, né, por muito tempo, foi um campo praticamente exclusivo de arquitetos, né? Muito pouco ocupado por historiadores. E a partir da década de 70 é que a gente começa a ver alguma mudança, né? Quase no mesmo contexto que as fortalezas elas são redescobertas, né? Como o próprio Tonera fala. O que é aquela coisa também, né? Esses processos não são automáticos, né? Não chegam que, bom, se inventou uma nova perspectiva, agora vamos todo mundo adotar. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Os processos são mais complexos que isso. E eu tenho muita consideração por isso, né? É aquele reconhecimento de que se não fosse, aí é que tá, se não fosse a vontade política, né, de alguns agentes, né, de algumas pessoas se envolverem com isso, né, a gente não teria o que discutir agora. Não, as fortalezas não estariam restauradas, não haveria um projeto da universidade que trabalhasse com isso, né? Então, são todas essas coisas que a gente leva em consideração. Eu lembro que uma outra coisa que a gente conversava era sobre a falta de um projeto de educação patrimonial para as fortalezas, né? De como que a universidade, que mantém, que tutela essas fortalezas, não desenvolvia nenhum projeto de educação voltado para esses espaços, né? Hoje eu quero dizer contemporaneamente, né? Pelo menos na década de 2010, é aí que a gente estava vivendo. Esse é outro ponto importante, né? Que até volta lá para aquela pergunta do início lá, em relação ao curso de História da UFSC, né? Que é outra coisa, assim, que pelo menos na minha formação passou batido, né? A questão do patrimônio, educação patrimonial.
E isso foi muito pouco discutido, muito pouco debatido dentro do curso de história, né? Falta cadeiras, falta especialistas, né? No final da graduação ali que começa a aparecer novos professores que trouxeram essa discussão ali, talvez agora esteja diferente, né? Mas na minha graduação a questão do patrimônio assim foi muito pouco visto, né? Tanto que depois que quando eu comecei a dar aula em algumas escolas tinha questão, né, no currículo, a questão do patrimônio, foi a partir dali que, né, eu comecei a ler um pouco mais para entender, para poder dar aula também, né? Dentro do próprio Fortalezas ali, assim, também a gente já, por conta, né, de estar tratando do patrimônio, eu também busquei saber mais sobre o que é um patrimônio, né, o que significa preservar ele, como se preserva, né? Então isso aí é importante, né? E aí volta lá, como eu disse, aquela questão lá do início, né? Dentro do curso de história, pelo menos na minha passagem, a questão do patrimônio foi muito pouco debatido e estudado. Sim, acaba que a gente vê essas coisas isoladamente, né, durante a graduação ou dá sorte, né? E coisas que não deveriam ser assim, né? Eu, por exemplo, como meu orientador trabalha com a questão do patrimônio, aí eu tive um pouco mais de contato com isso, mas se não por isso, a graduação em História não trouxe muitas questões voltadas para o patrimônio, né? Ele tá lá, mas não chega a pensar o patrimônio como uma possibilidade de fonte, inclusive para o ensino de História, né? E aproveitando que a gente entrou nessa questão, eu quero te perguntar, Jaime, hoje tu és professor, né? Onde que tens dado aula? Então, eu comecei um professor aí em Florianópolis, né? Acho que desde 2015, né? Comecei a dar aula. E atualmente, né, eu voltei para o sul de Santa Catarina, aqui, a cidade da minha família, muito por conta também que eu comecei a dar aula no Instituto Federal Catarinense, aqui num campus de escola agrotécnica, né? Tive um contrato ali de 2 anos e acabei permanecendo aqui na região, né? Dei aula aqui no município e atualmente, no momento, estou sem aula por conta dessa pandemia, por conta do que a gente está passando em 2020, né? Estou morando em Praia Grande, Santa Catarina. Então, mas no momento não tenho escola, né? Por conta, né, que eu não tô em nenhuma escola por conta aí do que tá passando em 2020. Mas o local agora aqui onde eu atuo como professor é na região sul, aqui, né? Praia Grande e as cidades vizinhas. Ah, bacana, bacana, Jaime. E nessas experiências como professor, tivesse oportunidade de trazer as fortalezas para a sala de aula ou levar os estudantes das fortalezas, como que as fortalezas entram nas tuas aulas de história? Olha, isso é interessante, porque quando eu atuava aí em Florianópolis, era mais, vamos dizer assim, mais fácil de tratar o assunto das fortificações por conta do contexto da cidade, né? Então, sim, eu trazia as discussões, principalmente nas matérias sobre questão do patrimônio, e trabalhei com jovens e adultos, e tinha, durante o ano, um das saídas que a gente fazia com os alunos era conhecer a Fortaleza de Anhatomirim, num projeto da prefeitura, que era muito legal. Então, ali eu aproveitava essa bagagem ali de ter trabalhado nos projetos aí com vocês, de poder trazer questões assim, muitas vezes que não era discutida dentro da escola, né? Poder trazer informações e imagens e conteúdos, né, que ia além às vezes do que ficava ali um pouco no senso comum ali das histórias das fortificações. Isso era muito bacana. Já assim, nas experiências de aula aqui, mais pro sul do estado, se perde um pouco essa questão das fortalezas, assim. Se trabalha muito quando está tratando de questões de história do Brasil, né? E aí a gente traz as questões das fortalezas quando consegue encaixar ali no período colonial, no período colonial, né? Mais ligado aos fatos, assim, né? Não consegui fazer um trabalho mais relacionado ao patrimônio.
Em Florianópolis era mais fácil por conta do contexto, né? Que as pessoas já vivenciavam esses locais, né? Já conheciam. Mais afastado, um pouco mais difícil de trabalhar, mas sempre que tem a oportunidade dentro de um conteúdo, trabalhar as fortificações, eu tento, né, colocar ali como um, um fator, né, importante aí na questão da formação das fronteiras, na formação do Brasil, né, na formação dos países da América Latina, né, mais nessa perspectiva. Poxa, que legal, Jaime. Bem massa mesmo, né? E as questões de patrimônio, né? Como que entram nessas tuas experiências? Se tu puder comentar um pouco mais a respeito disso. Cara, assim, em sala de aula, né, ensino fundamental, ensino médio, sempre que eu consegui trabalhar com patrimônio, assim, era sempre uma introdução, assim, né, que preenchesse ali o momento do conteúdo e trouxesse, assim, o tema, né, para ser debatido e conversado com os alunos, assim, mas sempre de uma forma muito introdutória, assim, explicando, porque também um aluno de ensino fundamental, um aluno de ensino médio, talvez seja o primeiro contato que ele está tendo com o assunto, né? Então era sempre assim voltado para um olhar, né? De ele entender o que é um patrimônio, como se preserva, por que que se preserva, por que que é importante, né? Olhar para a sua cidade e ver quais os patrimônios existem ali, por que que eles têm que ser mantidos, né? Então era sempre nesse olhar mais assim de conscientização. Então eu trazia o tema geral, trazia os assuntos gerais do patrimônio e na hora das atividades, dos trabalhos em grupos, assim, era a identificação mesmo, para o aluno perguntar em casa, fazer uma entrevista com o pai, com a mãe, ou ele mesmo sair na cidade, bater uma foto e contar um pouco ali da história daquele patrimônio que ele está trazendo para a sala de aula. Mas o trabalho sempre foi voltado assim numa questão mais de introdução mesmo, né? Não dava para trabalhar a longo prazo, nunca consegui trabalhar a longo prazo dentro de uma escola, né? Porque essa questão também de professor substituto, né, é muito rápido a tua permanência na escola, então tu acaba tocando no tema assim sempre de uma forma mais introdutória, assim, mais superficial. Sim, sim, tem tudo isso, né? As condições que a gente tem aí à nossa disposição. E as questões étnico-raciais, né? Já que a tua pesquisa ela também se insere nessa temática, né? Chegou a trabalhar com os alunos em sala de aula ou em algum outro momento também, né? E a tua experiência na EJA aqui em Florianópolis? A gente sabe que a EJA aqui adota um tipo de trabalho diferente, né? Se pudesse comentar mais como é que foi a tua experiência aqui na EJA. Então, Pedro, essa questão aí das relações étnico-raciais, ela sempre perpassa as minhas aulas, né? Não, às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta. Como que eu posso explicar assim? Forma direta é quando o tema está proporcionando ali que eu trabalhe uma reflexão sobre a condição, né, do negro na sociedade, a questão da invisibilidade, até na própria história de Santa Catarina. Eu sempre trago a metodologia que eu vi aí no curso de história, que eu aprendi, que eu vi da necessidade, né, de trazer o protagonismo aí, né, dessas relações na nossa sociedade. Então, eu sempre proporcionei essa discussão em sala de aula, na EJA principalmente, né? Na EJA a experiência era mais profunda, porque tu estava trabalhando nas condições ali do presente, onde isso era latente, né? A questão do racismo, a questão da violência policial, a questão das drogas, né? A EJA de Florianópolis trabalha com a pesquisa, com o princípio educativo. Então havia muitas perguntas de pesquisa ali que esses temas estavam latentes. E na EJA era mais bacana que tu trabalhava com outros professores em sala de aula, né? Então a gente conseguia fazer oficinas, trazer pessoas para conversar sobre os temas, né? Então sempre proporcionava assim, ao meu ver, assim, uma coisa muito positiva, né? Porque ao tratar desses temas também, cara, tem que estar preocupado com a situação de que a gente não deve piorar ainda mais as questões, né? Tu tem que trazer a discussão para um viés assim de uma crítica, mas também de escutar, né? E ver as experiências que esses jovens e adultos estavam trazendo lá para eles.
Então, sempre perpassou as minhas aulas, minha metodologia, as questões étnico-raciais. Aqui dentro do IF era muito bacana, assim, as discussões que a gente trazia, alguns projetos que tinha ali dentro, né? Porque daí eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos. Um deles foi a questão da leitura dos livros para o vestibular, né? Então a gente fazia encontros assim após as aulas, né? Uma vez por semana, a cada 15 dias, para discutir os livros. E sempre a proposta dos livros, principalmente o da UFSC, assim, trazia essas questões étnico-raciais, escritores negros, né? Questão da negligência do Estado. Cara, tudo isso assim foi, eu sempre tive muito prazer de trabalhar porque os alunos, né, alguns, né, já tem, né, assim, por conta das redes sociais, por conta da mídia, assim, já hoje já traz uma bagagem de discussão muito positiva. E também tem uma parte negativa daqueles que absorvem outras coisas das redes sociais, que é um trabalho ali então de uma discussão para desconstruir certos visões, certos valores, assim, que ainda estão meio que arraigado como uma verdade, mas são sensos comuns, né? Então, o que eu posso dizer, assim, que essa questão das relações étnico-raciais sempre perpassa as minhas aulas, sempre perpasso numa questão, assim, de olhar para o presente, os dilemas que a gente vive no presente e encaixar isso nos conteúdos, né? De questões dos conteúdos de história. E é mais ou menos assim que eu tento trabalhar em sala de aula. E nessas aulas, quando tu abordou as fortalezas, né, relacionadas com a história catarinense, com a história brasileira, foi possível trazer os materiais do projeto Fortaleza Multimídia, quer dizer, materiais do banco de dados ou o CD-ROM? Eu usei mais o material do banco de dados, porque era mais prático, né, de usar com a internet da escola. Então eu usava ali o banco de dados, principalmente lá na EJA, que sempre antes das visitações aí em Atomirim a gente fazia uma sensibilização com os alunos, né, para não direcionar o olhar, mas já para mostrar para eles assim o que eles iam ver lá, contar um pouco da história, né, já para assim, até mesmo para chamar eles para o passeio, né, para ver a importância, né, de conhecer aquele patrimônio. Então a gente usava, eu usei, até mostrei para os professores que eles não conheciam na época, né, o banco de dados. Usava o Google Earth também para mostrar a imagem de satélite, né, os personagens históricos ali, faziam uma oficina mesmo, né? Então eu utilizava mais o banco de dados. O CD-ROM era mais difícil porque até por conta da mídia, né? Muitos computadores até nem tinham mais leitor de CD, de DVD. Então com a internet era mais rápido. Aí eu lembrei mais de uma coisa também na época da EJA, que daí sempre após os passeios, né, como lá na EJA, o ensino, né, é a partir da pesquisa, né? Então o aluno que faz uma pergunta de pesquisa e a partir da pesquisa então a gente vai abordando os conteúdos, né, das matérias. Então sempre depois do passeio surgia alguma pesquisa relacionada às fortificações, despertava neles interesse em saber mais. Então ali eles tinham tempo para pesquisar, né, para concluir essa pesquisa. Então o material ali, inclusive o CD-ROM, ele era bem importante assim para o aluno ler e pesquisar e resolver ali a problemática de pesquisa dele. E no final da pesquisa o aluno mesmo apresentava, né, as respostas que ele encontrou a partir da dúvida sobre as fortificações. Então era bem bacana assim, dava o passeio, a sensibilização gerava dentro dos alunos também novas pesquisas ali e sempre dava um retorno bom. Que bacana, muito interessante. Essa saída ela acontecia através daquela parceria com a Escola do Mar, né? Se pudesse falar um pouco mais desses passeios, né? Como é que era para a organização, né, o momento antes, durante e o depois, né? Embora que o depois já acabasse de falar, né, que gerou algumas pesquisas, né, da parte dos estudantes. Mas puder comentar mais a respeito, né? Fiquei bem curioso com isso. Isso acontecia ali em parceria com a Escola do Mar. E na EJA, assim, dos trabalhos que a gente realiza
é ocupar os espaços da cidade, né, com os alunos, principalmente são alunos assim que se não fosse pela EJA, talvez eles não conheceriam os espaços que existem ali dentro, né, de Florianópolis. Então, além de ir lá para as fortalezas, levava para o teatro, para o cinema, para as manifestações culturais que existiam ali na ilha, né? Então, e o antes dessas saídas sempre era uma sensibilização, né? Justamente para despertar o interesse e que o máximo de pessoas fosse para esses passeios, né? E isso aconteceu lá, como eu expliquei também, com o passeio para Inhatomirim. E acontece com todos os polos da EJA, né? E é com essa parceria com a Escola do Mar. E é interessante porque no passeio, o guia, ele é um biólogo. Então, já tem ali um olhar que a gente não tinha, geralmente não fazia no antes, né, na sensibilização. A professora de ciências até trazia algumas informações relacionadas ali ao entorno, né, mas durante o passeio era praticamente assim, mais uma aula de biologia mesmo para os alunos, né? E lá, durante o passeio, era o guia, então, que trazia as informações históricas também. E sempre após a fala assim do guia, a gente também fazia uma colaboração ali, né? Trazendo algumas informações a mais, algumas curiosidades, né? E sempre gerava assim um retorno muito bom, né? Dos alunos. Eles gostavam muito do passeio e se impressionavam mesmo com a estrutura lá, né? Das fortificações. E aí o pós é isso que eu expliquei, né? Sempre gerava alguma pesquisa ali dentro da entre os alunos, né? Para uma dúvida, né, de pesquisa e aquilo gerava frutos ali depois para o estudante que apresentava. Então tinha todo um trabalho feito também posteriormente com esses alunos que partiam para uma pesquisa sobre as fortificações. E isso é interessante porque vem tanto aquela ideia da educação e também do patrimônio, né, como uma questão de cidadania, né, pensando que as duas coisas se encontram, porque geralmente são espaços que esses alunos não teriam outra maneira de conhecer se não fosse através desse passeio, né, através da EJA, dessa parceria, né, pensando que os passeios para Anhatomirim são caros, né, fora da realidade da maioria dos moradores de Florianópolis, inclusive, né. Sim, com certeza. E ocorria também de às vezes ter alunos lá que já até tinham feito passeio, mas naqueles barcos de pirata, né? Então eles até comentavam depois de que com aquele passeio era mais assim uma diversão, assim, de verão, né? De sair. Então eles não tinham ah, a percepção que tem quando é um passeio assim que está ligado a um projeto, que está ligado à escola, que está ligado a professores que estão levando as pessoas lá. Então eles ficavam muito curiosos, né? E a fala deles era que quem fez o outro passeio, né, que conseguiu, que teve a possibilidade de fazer, falam que foram, gostaram, mas não descobriram tantas coisas quanto ir, né, ali pela EJA, pelo projeto da Escola do Mar. E na EJA também tem uma proposta que é assim, né, eles se formam por horas, né, tem as horas trabalhadas na escola, que conta para eles, e as horas também que eles podem trazer as experiências que eles têm fora da escola, né. Então eles podem trazer fotografias, pode trazer vídeo, pode trazer relatos, né? E isso a gente avalia, corrige e dá horas também para eles, né? Que vai somando lá nas horas totais que eles precisam para se formar. Então eu lembro que na época, assim, esse grupo que foi com a gente, muitos trouxeram os relatos que tiveram da experiência de ter conhecido a Fortaleza, faziam pesquisas também para acrescentar ali alguma informação histórica. E teve um aluno que eu achei muito interessante, que ele era um guri assim, de 15, 16 anos, e ele gostava muito de fazer edição de vídeo, né? Então ele pegou as fotos dos colegas, as fotos que ele tirou e fez um vídeo, né? E trouxe como um trabalho extra classe, né? E bah, a gente gostou muito, até passou pros estudantes lá na época, né? A gente passou num momento lá de intervalo, a gente passou o vídeo que o aluno fez, isso para ele foi bem gratificante. Eu lembro que na época assim deu um resultado muito positivo assim essa saída. Então, Pedro, sobre a tua pergunta ali sobre o que a universidade poderia estar fazendo,
Eu tô um pouco afastado, não tô mais na ilha, né? Então eu não sei em que pé que anda esses projetos, essas ideias aí da ocupação ali do espaço e de uma educação patrimonial. Eu acredito assim que até dentro do próprio curso de história, né? Eu sei que quando eu saí de lá já estava tendo um debate sobre história pública, né? Sobre os outros nichos que o historiador pode ocupar, né? Então eu acho que o trabalho tem que seguir nessa direção, sabe? De trazer ali para os novos historiadores de que tem possibilidades de trabalho e de ações, né, em sala de aula, mas também para além da sala de aula, né? Eu acho que tinha que ter capacitação ali de pessoas para guiar, né, para inclusive como uma fonte de renda mesmo, né, para esses profissionais. E seria uma troca assim, uma via de mão dupla, né? Traria para o profissional ali um ramo de trabalho e também daria mais respaldo também para os visitantes, né? Conhecer melhor ali, tendo profissionais capacitados, né, para guiar, né? Acho que tinha que ter mais uma organização ali em respeito a esses passeios, né? E fora isso também a universidade, não sei, né, cara, o papel dela é de extensão também, né? Incentivar projetos, né, como o teu que tu tá fazendo agora e outros, né, para que a pesquisa nunca pare, né, e alimente também aí a vontade de outros profissionais a seguir, né, nessa linha de pesquisa, né? Às vezes a sensação que dá é que o patrimônio tá lá e por si só ele já cumpre o seu papel, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Então tá, Jaime, muito legal, muito bom. Gostei dessa nossa conversa. Aliás, fica deixa para a gente continuar essa conversa outros dias, né? E quem sabe uma ação aí, uma conversa com todos os ex-estagiários, enfim, vamos ver o que acontece, né? A ideia inicial era fazer isso, né? Fazer uma dinâmica, encontrar todo mundo, né? Mas aí veio a pandemia e, enfim, algumas coisas precisaram ser revistas, né? Mas, Jaime, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, por essa nossa conversa, né? E como uma última pergunta, né? Quero saber se tu autorizas, então, publicar essa nossa entrevista. Pedro, agradeço também, cara. No início, quando tu me chamou pra conversar, eu assim, nossa, faz tanto tempo, né? Será que eu vou lembrar? E aí a gente começa a conversar, né? E tá tudo ali ainda, né? As coisas que a gente fez, as coisas que a gente se propôs, né? Ainda isso a gente não perde, né? E que bacana, né? Que tu tá aí tocando ainda essas ideias, né? Não deixando para trás ali algo que foi muito legal, muito gratificante ter participado. E com certeza, eu acho que um dia a gente, quando o novo normal acabar e as coisas, quem sabe, volte ao normal realmente, né? A gente se encontre, né, cara? Porque eu acho que vale a pena, assim, a gente relembrar, né, aí umas coisas que foi tão gratificante para todo mundo, né? E autorizo sim, né? Claro que autorizo. Foi muito bacana, eu também gostei desse estilo de entrevista pelo WhatsApp. E tá autorizado então, cara. Um abraço aí, boa sorte, sucesso nessas tuas pesquisas e me mantenha atualizado, né? Continuaremos essa conversa com certeza em outro momento. Um abração aí, fica bem.